A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Quem vos fala é Israel Lucas, servimos ao Senhor como pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Caxias, no estado do Maranhão. O nosso pastor presidente é o pastor Caetano Jorge Soares. E neste momento nós iremos ministrar a lição de número 5, para a honra e glória do Senhor. Já chegamos na lição de número 5, quase na metade das 13 lições que serão ministradas nesse trimestre, nesse terceiro trimestre de 2022. O tema da presente lição é a sutileza do materialismo e do ateísmo. É o tema da presente lição. E até aqui nós temos aprendido a respeito dos ataques contra a Igreja de Cristo e bem como as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta do nosso Senhor, que de forma sutil, de forma sorrateira, o diabo ele de fato desfere ataques contra a igreja e é preciso que cada um de nós, como crentes na pessoa do Senhor, nós saiamos ao combate com as armas espirituais que foram dadas por Deus, a saber, a oração e bem como as sagradas escrituras. Na lição de número 2, nós entendemos que a graça de Deus ela não é barata, ela requer arrependimento, ela requer novo comportamento e bem como uma nova vida em Cristo Jesus. Na lição de número 3, nós aprendemos que as Escrituras, elas condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento instituído ou constituído por Deus. Na lição anterior que nós ministramos, nós aprendemos que o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e bem como indissolúvel. Foi isso que nós aprendemos na lição passada. E hoje, na lição de número 5, nós iremos entender que tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. É isso que nós entendemos de acordo com as verdades práticas da presente revista da Escola Bíblica Dominical de Adultos, ok? Meus queridos professores, companheiros, amigos, colegas que nos acompanham, nós iremos rapidamente pontuar aquilo que percebemos ser mais importante nessa lição de número 5, com isso trazer de fato o conceito do que significa materialismo, do que significa o ateísmo, ok? Mas antes disso, eu quero tratar com os queridos irmãos como o que nós estamos fazendo na presente lição é um movimento apologético, é arte de defesa daquilo que entendemos ser a verdade, como a cosmovisão bíblica centrada na palavra de Deus. Eu quero que nesse primeiro momento nós entendamos esses movimentos apologéticos ou abordagens apologéticas. Primeiro, a apologética ela pode ter uma abordagem tanto externa como uma abordagem interna. Quando nós falamos de uma apologética interna, é uma abordagem que de fato vem combater as seitas e as heresias. Externa, ela basicamente defende o pensamento cristão contra ateus, céticos, agnósticos, materialistas, enfim, todos aqueles que desmerecem a fé cristã. Enquanto que aquelas que têm um movimento apologético interno, nós nos defendemos quando se trata de seitas, heresias, por exemplo, algumas pseudo-igrejas, algumas entidades, alguns movimentos que combatem, vão de frente ao cristianismo bíblico, por exemplo, o espiritismo, os mormons, os testemunhas de Jeová, enfim, várias seitas e heresias que nós rechaçamos, que nós combatemos em um movimento apologético interno, dentro da igreja, por meio da palavra, por meio do estudo, por meio da exposição das Sagradas Escrituras. O movimento que nós iremos fazer, ou a abordagem que nós iremos desenvolver nessa presente lição, é uma abordagem externa, que são aqueles ataques desferidos por ateus, críticos, materialistas, agnósticos, enfim, aqueles que não entendem a fé cristã como uma verdade absoluta, apenas como um pensamento filosófico, apenas como uma ideia. Então, esse é o movimento apologético externo que nós iremos fazer.
E isso, esse campo de batalha, ele é evidenciado mais nas cátedras, universidades, pensamentos de teólogos liberais, de alguns céticos, de algumas pessoas que não entendem a Bíblia como a palavra de Deus, ok? Nós percebemos isso nas escolas, em livros didáticos que evidenciam o humanismo, que evidenciam o materialismo. Então, esse movimento, nós percebemos e entendemos que ele acontece naturalmente no nosso dia a dia, no nosso campo de estudo com as ciências naturais, como quando lidamos com as ciências biológicas, ok? Então, o movimento que nós iremos abordar, o método que nós iremos utilizar e a maneira pela qual iremos detalhar este assunto tem a ver com o movimento apologético externo. A bem da verdade, todo pastor é um apologeta, mas nem todo apologeta é um pastor. Nós devemos entender que todo o cristão deve saber a razão da sua fé, daquilo que crê, daquilo que foi alcançado e responder devidamente como um movimento interno do seu coração essa verdade bíblica, essa verdade que o alcançou e o arrebatou para todo sempre. Nós devemos entender e compreender aquilo que temos e somos como ovelhas e filhos de Deus, adotados, regenerados e santificados, que refletimos a sua imagem e o seu caráter. Nós devemos evidenciar que o pensamento cristão ele é verdadeiro não porque funciona, mas funciona porque é verdadeiro. Então, nessa lição, na lição de número 5, nós estamos tratando dos ataques contra a doutrina de Deus, teontologia ou teologia própria. E a grande pergunta que norteia a presente lição é quais são algumas das principais concepções falsas sobre Deus. E aqui o querido pastor, amigo José Gonçalves aborda duas delas. Primeiro, ateísmo e segundo, materialismo. São as concepções falsas a respeito do próprio Deus, ok? Que são, na verdade, o ateísmo, o materialismo, como ele aborda na lição, dois lados de uma mesma moeda, duas faces de uma mesma moeda. Então, neste momento, vamos definir uma por uma e bem como trazer a cosmovisão cristã, a cosmovisão bíblica. A primeira definição eu trouxe aqui do breve dicionário de teologia de Rustos Gonzalez e ele diz o seguinte: o que é materialismo? Materialismo é a crença de que a realidade ela consiste unicamente da matéria física e que as realidades espirituais e não materiais não existem ou, como ele diz aqui, não têm importância alguma. Nós entendemos que alguns entre os antigos filósofos, de fato, eram materialistas e também muitos dos primeiros teólogos cristãos, desde Tertuliano até o jovem Agostinho, eles tinham dificuldades de entender ou conceber realidades que não fossem materiais. Porém, nós devemos entender que, em geral, a maioria dos teólogos cristãos eles têm rechaçado o materialismo como uma explicação demasiadamente simplista dos mistérios da vida e eles insistem em que Deus não é material, visto que durante a modernidade muitos entendiam o universo como um sistema fechado de causas e efeitos materiais. O materialismo moderno geralmente tem se inclinado até o predeterminismo, de acordo com o que entende aí o marxismo, ok? Em um sentido muito diferente, às vezes se chama materialismo aquela atitude daqueles que estão constantemente preocupados com seus próprios interesses, particularmente seus interesses econômicos. Então, basicamente, esse aqui é o entendimento daquilo que vem a ser materialismo, que a realidade consiste unicamente da matéria física, que as realidades espirituais, sobrenaturais, a existência, o pensamento do que é milagroso, do que é sobrenatural, do que é transcendente, eles descartam essa possibilidade, ok? Segunda definição sobre o ateísmo, eu trouxe aqui da Enciclopédia Apologética de Norman Geisler, e ele diz o seguinte: enquanto que o politeísmo ele dominou grande parte do pensamento grego antigo, o teísmo ele dominou a posição cristã medieval. O ateísmo ele floresceu no mundo moderno, enquanto que o teísta
ele acredita que Deus existe além do mundo e no mundo. O panteísta, ele acredita que Deus é o mundo. Já o ateu acredita que não há Deus neste mundo e nem no além. Então, de acordo com esse pensamento, só existe um universo ou o cosmo e nada mais. Os ateus, eles são muito confundidos com os agnósticos e também com os céticos. Perceba bem a diferença. Vamos definir aqui. Tecnicamente, o cético diz: eu duvido que Deus exista. O agnóstico já fala: eu não sei, ou melhor dizer, eu não posso saber se Deus existe. Já o ateu, ele afirma categoricamente que sabe, ou pelo menos acredita, que Deus não existe. E dentro dessa aplicação, desse entendimento, para piorar ainda essa situação, nós podemos acrescentar o ateísmo cristão. São aqueles que na prática vivem as suas vidas como se Deus não existisse. Então isso se torna muito grave e muito sério. Okay? Você pode abrir um parêntese e falar sobre pessoas que não se importam com uma vida de santidade, com uma vida de total devoção, de total exaltação ao Senhor. Ok? A grande pergunta, entendido tudo isso, essa abordagem externa, interna, esse movimento apologético externo, e bem como a definição de cada uma dessas filosofias ou concepções falsas e pensamentos a respeito da teologia, da teontologia, da doutrina de Deus, nós devemos entender aqui, à luz das Sagradas Escrituras, quais são alguns dos argumentos bíblicos que provam a existência de Deus. Você pode começar essa segunda parte em sala de aula perguntando para os seus alunos quais são os argumentos bíblicos que provam a existência de Deus. Espere alguns minutos, perceba as respostas e você em seguida responde: nenhum. Essa é a verdade. A Bíblia, ela simplesmente parte do pressuposto da existência de Deus. Como nós observamos, por exemplo, em Hebreus capítulo 11, verso 6, Deus ele deseja que as pessoas acheguem-se a Ele pela fé. Essa verdade extraordinária é destacada, é enfatizada em João capítulo 20, verso 29, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7 e 1 de Pedro capítulo de número 1, verso 8. Então, para as Sagradas Escrituras, para a Bíblia Sagrada, a existência de Deus, ela é uma verdade tanto histórica, Deus ele agiu na história, como também existencial. Ou seja, Deus revela-se a todas as pessoas. Sua existência é evidente tanto de maneira objetiva, a existência de Deus, como de maneira subjetiva. 3 pontos. Ela é logicamente necessária porque nossa pressuposição de ordem, design e racionalidade dependem dela. Segundo, ela é moralmente necessária porque não existe explicação alguma além dela para a forma moral. Terceiro, ela é pessoalmente necessária porque nem mesmo a exaustão de todas as possibilidades materiais é capaz de satisfazer o nosso coração. Então, além da história, a prova mais profunda da existência de Deus é a própria vida. Deus criou o homem à sua imagem e ninguém pode se esquivar das implicações desse fato. A própria identidade humana busca-as em toda parte. Então, para que possamos resumir e entender essa primeira parte, qual a concepção verdadeira de Deus? As Escrituras, de fato, revelam que há um só Deus, o qual existe eternamente em 3 pessoas distintas, a saber, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, distinguíveis quanto às suas atividades, porém indivisíveis na essência, e que é tanto o Criador como o Redentor de todas as coisas. Então, dizer que não existe um ser supremo ou viver como se ele não existisse equivale a negar o que todos sabem de maneira intuitiva. João capítulo 1, verso de número 9, Romanos capítulo 1, verso de número 19. A existência de Deus é algo tão fundamental ao pensamento humano que abandonar tal conceito significa embarcar no encapelado mar da irracionalidade, onde nada tem significado. Então é uma verdade que devemos entender como absoluta para os nossos corações. O materialismo,
o ateísmo nada mais são do que a fuga da crença, do se prostrar, do entender que somente Deus ele pode salvar e é a solução para a nossa vida e a solução para a nossa salvação. É navegar, é estar em um mar à deriva de irracionalidades, de pensamentos que fogem da realidade daquilo que está ao nosso redor, de entender através da natureza, entender através das coisas criadas, entender da mão poderosa de Deus guiando a história, guiando a cada momento, a cada passo, guiando a cada vírgula desse processo que foi, de fato, galgado, pensado e arquitetado por um Deus que é poderoso, transcendente, imanente, um Deus que está acima de todas as coisas e, ao mesmo tempo, habitando em nossos corações. De fato, o ateísmo e o materialismo é a fuga humana para não reconhecer a beleza extraordinária de um Deus criador. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala que os homens são indesculpáveis diante do Senhor. Apologétono fala aqueles que não reconhecem em seu coração a veracidade das coisas que estão ao seu redor. A maior prova da existência de Deus é a nossa própria vida, o nosso reflexo com o seu caráter. Se existe algo de bom em nós, não veio de nós mesmos, mas veio do Senhor. Então, infelizmente, quando o ateu, quando o materialista, que é a sua forma mais vil, mais perversa, se torna um ateísmo, de fato, eles passam por alguma dificuldade da vida, enfrentam algum sofrimento, enfrentam alguma angústia, alguma aflição, eles não recorrem a nada, porque eles não conheceram alguma coisa. Então é pior do que podemos imaginar a pessoa que vive a sua vida sem crer em algo que é transcendente e ao mesmo tempo imanente. Deus é a solução para o nosso coração, a moldura perfeita daquilo que falta em nós. Nós só seremos felizes de fato, em verdade, quando reconhecermos essa realidade, nos arrependermos do nosso pecado e entendermos que somente Deus, Ele é o Salvador das nossas vidas. Então, reconheçamos, continuemos a contemplar as coisas criadas, olhando para o céu e entendendo que o mesmo Deus Criador encarnou-se 100% homem para nos dar liberdade, uma liberdade que não escraviza, mas uma liberdade que nos orgulha internamente em nosso coração de olhar para o céu e entender que Deus tem cuidado de todas as coisas. Não é um orgulho de nós mesmos, mas é uma alegria indizível de reconhecer que somente Ele é Pai, que somente Ele é Filho, que somente Ele é o Espírito Santo, um só Deus, eternamente, que subsiste em três pessoas distintas. Então, que essa lição venha trazer reflexões para o nosso coração e que venhamos, de fato, trazer para pessoas que creem, infelizmente, nesse tipo de agnosticismo, materialismo, ateísmo, essas filosofias mundanas permeadas pela fuga da mente humana para não reconhecer um Deus Criador. Devemos orar por essas pessoas, ajudá-las e demonstrar através da nossa vida, da nossa prática cristã, de que somente Deus Ele pode salvar, ok? Qual é a concepção verdadeira de Deus? As Escrituras revelam enfaticamente, existe apenas um só Deus. E Ele quer nos salvar, Ele quer nos santificar e Ele nos levará para a nova Jerusalém. No inferno não existe ateus. Deus te abençoe. Até a próxima lição.